Eu converso agora com o pré-candidato ao governo do estado de São Paulo pelo PSB, Paulo Scaff. Por que o senhor quer ser governador do estado de São Paulo? Bom, a questão não é bem você querer ser, né? É lógico que honra qualquer paulista poder ser governador de São Paulo. Mas isso são circunstâncias e eu até acredito muito em destino. Eu estou há 12 anos num trabalho voluntário frente a entidades dos setores produtivos, fui presidente do Sindicato da Indústria Têxtil do Estado de São Paulo, da Associação Brasileira da Indústria Têxtil de Confecção, da ABIT, que representava toda a cadeia produtiva do Brasil. Depois fui candidato de oposição na Fiesp, muita gente achava que era impossível, né, ganhar uma eleição, candidato de oposição na Fiesp. Fui eleito na Fiesp com 60% dos votos e reeleito com 99,5% dos votos. Fui eleito no Ciesp também, como presidente da Fiesp, presido o SESI, o Senai de São Paulo, o Instituto Roberto Simos. Também fui presidente do Sebrae de São Paulo. E além de participações em conselhos, conselho do BNDES, conselho de desenvolvimento econômico e social do presidente da República, e uma vida empresarial durante toda a minha vida, não é? Então, no fundo, eu sempre me dediquei ao trabalho, à família. Sou casado há 31 anos, tenho 5 filhos e sempre gostei de servir, sempre me senti bem em prestar um serviço ao próximo, em, vamos dizer, praticar a cidadania. Eu sempre me senti muito bem com isso. E a chegada, né, por força do destino, eu recebi um convite do PSB no final de 2008, não é? E até me pegou de surpresa para me filiar ao partido, para ser o candidato em 2010 a governador. Fiquei de pensar, eram os últimos dias de 2008. Aí pensei, durante o ano 2009, muitos partidos me procuraram. Aí eu fui pensando seriamente nessa história e quando foi em setembro aceitei e me filiei ao PSB, que foi aquele primeiro partido que havia me convidado. E agora o partido reitera o convite a que eu seja o candidato do PSB a governador de São Paulo. E eu, com muita honra, aceitei. Como candidatura só nascem com as convenções partidárias no próximo mês de junho, o que existe hoje são pré-candidaturas. Então, sou pré-candidato a governador de São Paulo pelo PSB, com muita honra, e espero que na convenção partidária de junho isso se confirme como candidatura, e vamos aí a esse novo desafio, dando uma nova opção a São Paulo. Agora, doutor Paulo, em relação, se confirmada a sua candidatura pelo partido e se eleito governador do estado de São Paulo, como é que o senhor pretende lidar com a questão tributária, principalmente em relação à guerra fiscal que se instalou entre os estados nos últimos anos? Olha, veja, o governador de São Paulo, ele tem que ter uma força política grande no Brasil, é lógico. Um governador de São Paulo não pode abrir mão, ele não pode, seria até uma omissão. A grande solução para acabarmos com a questão da guerra fiscal é uma reforma tributária. Então, a solução correta é a promoção de uma reforma tributária. Isso tem que ser feito no início do próximo mandato, do próximo presidente. Por quê? O presidente, aquele que foi eleito pelas urnas, nos primeiros momentos tem muita força. Então, o momento de se promover reformas estruturais no país, seja a reforma tributária, a reforma política, a reforma trabalhista, são nos primeiros meses de governo. Então, eu faria, se eleito governador, a partir do dia 1º de janeiro de 2011, nesta área tributária, 2 ações. Uma pressão política forte no sentido de haver uma reforma tributária que corrija todas as distorções que existem no Brasil na área tributária, e uma reforma tributária que desonere, que simplifique, que agilize, que dê maior competitividade aos setores produtivos, valorize o trabalho das pessoas em São Paulo e no Brasil. E, paralelamente, enquanto essa discussão, tudo aquilo que eu puder promover de desonerações, aumentando a competitividade de São Paulo, eu não deixarei de fazer, até porque acredito nisso e todas as vezes que, como estando do lado de cá, todas as vezes como líder empresarial, consegui desonerações tributárias, redução de impostos, a arrecadação subiu. Então, é claro que quanto menos impostos, mais as empresas pagam direitinho, aumenta a sua competitividade, vendem mais. Veja o ano passado, em meio à crise, quando pedimos a redução de IPI para a linha branca, para os automóveis, imediatamente aquelas reduções foram repassadas ao consumidor, repassadas com redução de preço. O que aconteceu? Aumentou a venda. Aumentando a venda, teve que aumentar a produção, mais empregos, enfim, um ciclo virtuoso de mais consumo, mais produção, mais empregos, mais geração de riquezas. Então é isto que nós defendemos e o governo teve aumento de arrecadação.
Por quê? Porque o volume aumenta, então reduz o imposto, mas o volume aumenta e até o próprio governo não tem queda de arrecadação. Então é isso que eu defendo. Na próxima terça-feira, o PSB define os rumos da candidatura do partido à presidência da República, né? O que o senhor acha que o partido deve fazer nesse caso? Ele deve manter a candidatura do Ciro Gomes ou o Ciro deve renunciar e tentar uma composição com a candidata ao governo do governo federal, Dilma Rousseff? Olha, o deputado Ciro Gomes é um jovem muito correto, muito decente, honesto e competente. Ele tem toda a disposição a ser candidato a presidente da República e tem todas as condições, reúne todas as condições para ser um bom candidato a presidente da República. E, para fortalecer a democracia, quanto mais opções o povo brasileiro tiver para a escolha do seu futuro presidente, é lógico que é melhor. Então, esta é uma questão que não depende da minha decisão, isso depende da decisão do partido, depende da decisão, da posição do presidente do nosso partido, enfim. Não depende também só da vontade do Ciro Gomes, tá certo? Mas eu defenderia tranquilamente que o correto perante a democracia brasileira, perante o povo brasileiro, perante o PSB, o mais correto seria a manutenção da candidatura do deputado Ciro Gomes como candidato a presidente da República. Agora, eu repito, não está na minha mão essa decisão. Se dependesse da minha opinião, ele seria candidato a presidente da República. Porém, pode ser a minha vontade, é dele também, e não ser a vontade ou a decisão do partido, e isso nós vamos saber na próxima semana.